O STJ decidiu recentemente sobre a cobrança ou não de honorários contra a Fazenda Pública nas execuções que são pagas mediante requisições de pequeno valor ou RPVs e que não foram impugnadas. As normas relacionadas a esse caso dizem respeito ao artigo 1º-D da Lei 9494 de 97, que trata que não são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções não embargadas, que hoje seriam as execuções não impugnadas, e o artigo 85, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, que diz que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseja a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada. Você vê que o CPC atualmente fala em precatório e não em requisição de pequeno valor. E é importante aqui a gente dar uma olhada no histórico da jurisprudência e da legislação. A gente tem aqui, em 2003, um precedente do STJ, no sentido de que os honorários eram devidos, mesmo que a execução não fosse embargada. E relevante para esse precedente a modalidade de pagamento, se é mediante precatório ou mediante RPV. Em 2004, ano seguinte a isso, o STF declarou a constitucionalidade do artigo 1º-D da Lei 9494 para dizer, então, que nas execuções com pagamento mediante precatório, apenas são devidos honorários se houvesse a oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública. De outra mão, o STF decidiu que isso não se aplicava aos pagamentos mediante RPV, ainda que não impugnados. Então, para esse julgado aqui do STF, nas cobranças com pagamento mediante RPV, havia incidência de honorários advocatícios. Em 2005, o STJ acedeu ao entendimento do STF, fazendo essa distinção, então, entre as cobranças por precatório e as por RPV. As por precatório apenas cobra se houvesse embargos à execução. As por RPV sempre haveria incidência de honorários. Veio então o novo CPC, que fala justamente sobre a não incidência apenas na hipótese de execução de precatório que não é impugnada. Então, aparentemente, o Código de Processo Civil estava ratificando essa jurisprudência que tinha sido construída. Mais recentemente, o STJ, inclusive no recurso especial, no agravo interno, melhor dizendo, no recurso especial 2.021.231, reiterou esse entendimento. E agora veio o tema 1190, no qual a questão foi revisitada. E o STJ entendeu que era caso de reconsiderar essa posição para aplicar, então, o mesmo regime dos precatórios. Porque, para o STJ, não há possibilidade de implemento espontâneo pela Fazenda Pública. O artigo 100 da Constituição Federal determina que o pagamento da Fazenda Pública será feito mediante expedição de precatório ou de RPVs. Portanto, é impossível que o gestor apenas faça um depósito em conta judicial sem essas requisições, porque é assim que dispõe a Constituição Federal. Então, o STJ interpretou que não caberia um tratamento distinto da Fazenda Pública, seja com cobrança mediante RPV, seja mediante precatório. E ainda destacou que o artigo 534, parágrafo 2º, que eu até copiei aqui em cima, dispõe que aquela multa de 10% que ela incide no não pagamento no prazo de 15 dias, né, quando o transita em julgado a sentença condenatória, o devedor é intimado para pagar em 15 dias. Se não pagar, há incidência de multa e de honorários advocatícios, ambos de 10%. E o artigo 534, parágrafo 2º, dispõe que essa multa não se aplica à Fazenda Pública, justamente porque a Fazenda Pública ela não pode pagar espontaneamente sem o RPV ou sem o precatório. E o relator do julgado ainda disse que haveria até uma incongruência, porque no caso em que a Fazenda Pública impugnava parcialmente, aí os honorários eram fixados apenas sobre a parte que ela foi vencida na impugnação. Enquanto que se ela não impugnasse, os honorários incidiriam sobre o valor total
no pagamento mediante RPV. Então houve aqui um verdadeiro overruling pelo STJ, né, superando o entendimento anterior, para dizer que, na ausência de impugnação à pretensão executória, não são devidos honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o crédito esteja submetido a pagamento por meio de RPV. E aí houve uma modulação dos efeitos para aplicar apenas os cumprimentos de sentença iniciados após a publicação deste acórdão, que aconteceu no dia 1º de julho de 2024. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal e cliquem no botão de curtir para difundir esse conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.